O Matheus Hartwig me fez a seguinte pergunta. Olá, pastor, graça e paz. Eu estou com uma dúvida nos seguintes versículos. Marcos 4, verso 11. E ele lhes disse, a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes diz por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. O que Jesus quis dizer quando disse para que não se convertam e sejam perdoados? Abraços. Obrigado, Mateus, pela pergunta. Bem, o texto é muito claro. Quando Jesus, após ter ensinado algumas parábolas em Marcos, no capítulo 4, principalmente a parábola do semeador e outras parábolas que trouxeram dúvidas aos seus discípulos, quando Jesus esteve a sós com seus discípulos, alguns deles quiseram saber alguns detalhes sobre certas parábolas. E é então que Jesus dá essa resposta, deixando claro que, para alguns deles, o mistério do reino de Deus, o mistério do evangelho era revelado pelo próprio Deus, enquanto que para outros esse mistério não era revelado, deixando claro que quem dá condições para que creiamos ou não é o próprio Deus. Quem abre o nosso entendimento ou também pode fechar o nosso entendimento é o próprio Deus. Jesus não deixa claro aqui as razões pelas quais Deus faz isso, mas ele diz que é assim que Deus age. É interessante que nós saibamos também que não é a primeira vez na Bíblia que essa expressão é colocada diante de nós. Muitos séculos antes de Jesus, o próprio Deus, falando com o profeta Isaías, disse o seguinte, acompanhe o texto. Isaías 6, 9 a 10. Então lhe disse, vai e dize a esse povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Mais uma vez, o texto não é claro com relação ao porquê Deus assim o fez. Mas o fato é que em outros lugares das Escrituras, a mesma atitude de Deus é perceptível. Quando, por exemplo, logo no início da Bíblia nós encontramos o Senhor endurecendo o coração de Faraó e outros textos semelhantes a estes. O que é claro para nós nas Escrituras é que o caráter de nosso Deus é um caráter santo, é um caráter amoroso, é um caráter bondoso, e que também o nosso Deus tem como parte de seus valores não querer que ninguém se perca. O nosso Deus também sofre com a morte do ímpio. E a palavra de Deus nos diz que por Ele, pelo nosso Deus, todos seriam salvos. A ideia por trás desse texto não é a expressão de uma vontade decretiva de Deus, na qual Ele atuará fazendo tudo isso que Ele descreve ser as suas vontades, mas a declaração de um caráter por trás daquelas ações que estão em curso. Então é importante que a gente entenda que quando o nosso Deus menciona que Ele age dessa maneira, endurecendo, tampando os ouvidos, fechando os olhos, Ele sabe por que Ele está fazendo isso. Ele não está deixando de ser amoroso nessa hora, Ele não está deixando de ser justo nessa hora. O problema é que a gente não consegue entender como Ele é capaz de ser amoroso fazendo isso, como Ele é capaz de ser justo fazendo isso. Mas o ponto é que nós não somos capazes de entender o agir de Deus em sua plenitude. Portanto, a única razão pela qual essas palavras estão na Bíblia é que, se os nossos ouvidos foram abertos e os nossos olhos foram abertos, foram limpos para ver aquilo que o Evangelho tem nos ensinado, então devemos ser gratos a Deus. Essas palavras apenas nos levam a agradecer a Deus. Quando Jesus disse essas palavras, Ele disse para os seus discípulos em particular. E quando eles entenderam, o que veio ao seu coração foi gratidão. É óbvio que se ficarmos pensando nos outros, nós não entenderemos e talvez até questionaremos a justiça de Deus. Mas essas palavras não nos foram dadas para que nós pensássemos nos outros, senão para que pensássemos em nós e nos questionássemos por que é que os nossos olhos foram abertos.
Logo, todas as vezes que na Bíblia você encontrar palavras como essas, que o Senhor fez isso, endureceu, não abriu os olhos, fechou o entendimento para que não vejam, para que não se convertam, para que não entendam, Deus sabe o que está fazendo e Ele é justo em tudo que faz. E essas pessoas não são piores do que você ou do que eu. O fato é que Deus fez assim porque Ele quis fazer assim e Ele faz tudo como Ele quer, porque Ele é soberano Deus. Eu não posso então ficar pensando por que Deus fez isso com os outros. Eu devo pensar por que Deus fez isso comigo. Por que Ele abriu os meus olhos? Por que Ele destampou os meus ouvidos? Por que Ele tocou o meu coração para que eu e você entendêssemos os mistérios do seu amor por nós? Portanto, quando nós encontrarmos textos assim, que nós os vejamos conforme o Senhor Jesus quis que os seus discípulos os vissem. Ou seja, com um coração cheio de gratidão, porque nós hoje fazemos parte destes que estão diante de Jesus, com Jesus, ouvindo de Jesus e gratos a Deus, porque agora nós não vivemos mais como vivíamos antes, incapazes de compreender acerca das coisas celestiais, mas agora o Senhor tem nos dado ouvidos para ouvir, olhos para ver e um coração para sentir amor e gratidão por esse decreto precioso que fez de nós hoje filhos de Deus.